Olá, meus queridos, sou o Padre Fábio Marinho. Nós vamos iniciar agora mais uma novidade dos nossos ensinos de teologia. E eu gostaria que antes de começar esse vídeo, você clicasse aqui embaixo, se inscrevesse no meu canal, ativasse as notificações no sininho que está aqui do lado e também compartilhasse esse vídeo com as pessoas que você conhece, fazendo com que o nosso alcance seja maior para as pessoas que precisam deste conteúdo. Eu conto com você. Inscreva-se aqui embaixo, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Quero trazer para vocês hoje algo muito especial que fica às vezes ainda no imaginário daqueles que leem esse livro tão intrigante e ao mesmo tempo tão apaixonante. Quando nós falamos dos seres viventes que são visualizados por João no alto dos céus, sustentando o trono de Deus, sempre nos vem à mente quais são esses seres. João vai relatar que era um touro com asas e olhos, que tinha também um anjo, a feição de homem, tinha também um leão e uma águia. 4 seres viventes com asas e olhos que olhavam para todos os lugares e enxergavam todas as coisas. O que denota para nós, exegeticamente, que estes seres tinham acesso amplo sobre a realidade do sagrado. Durante muitos séculos, a Igreja estudou vários textos que foram escritos e chamados de evangelhos. A palavra evangelho deriva do grego evangelio, que traduzindo-se ao pé da letra significa boa notícia ou boa mensagem. Evangelio. Daí deriva-se também o nome angelo, que nós traduzimos por anjo. O anjo é o mensageiro, portanto, o angelio é aquele que traz a mensagem. O evangelho é a boa mensagem do grego. Quando os autores dos primeiros séculos escreviam a respeito da vida de Jesus, eles queriam muito se aproximar daquilo que as primeiras comunidades tinham como realidade tangível. A palavra tangível do verbo tangere, do latim, significa tocar. Então, tangível é tudo que pode ser tocado pelas mãos. Quando, então, a definição dos evangelhos canônicos começa a ser difundida entre os cristãos, nós vamos receber ao todo 54 textos chamados Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um desses evangelhos foram escritos dentro das comunidades primitivas. Entretanto, para compilar esses textos e trazê-los à luz da exegese bíblica, de acordo com aquilo que o magistério, que é a transmissão do ensinamento dos apóstolos para os seus sucessores, e assim sucessivamente até os dias de hoje, era preciso passar pelo crivo intelectual, teológico e dogmático das primeiras comunidades. Então, destes 52, talvez 54 ou um pouco mais textos que eram chamados de evangelhos, destes textos apenas 4 foram considerados sagrados. Já desde o século II, as primeiras comunidades primitivas tinham como canônicos apenas 4 evangelhos. Aqueles que não foram considerados canônicos receberam o nome de apócrifos. Os apócrifos, portanto, são os textos considerados não inspirados pela graça de Deus, ou seja, inspirados apenas pelas necessidades das comunidades cristãs da época de darem um significado, de darem um sentido para aquilo que elas viviam em nome da fé cristã que estava despontando como a grande religião, sobretudo no Ocidente. Então, desde o século II, as primeiras comunidades já consideravam apenas 4 evangelhos canônicos, que são os evangelhos atuais que nós temos na Sagrada Escritura, a saber, o primeiro de Mateus, o segundo nós vamos ter o Evangelho de Marcos, o terceiro, o Evangelho de Lucas e, por último, o Evangelho de João. Mas como que as comunidades chegaram a essa definição?
não foi de fato um trabalho muito simples. Apesar de terem definido desde o início da igreja, ou seja, século II, nós estamos falando do período do ano 100, como por exemplo com São Justino Mártir, que já fazia referências aos memoriais dos apóstolos, que se referiam aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. São Justino que viveu entre o ano 100 e 165, quando foi martirizado. Também o santo bispo Irineu de Lyon, na região antiga chamada de Gália, conhecida hoje por França. Santo Irineu foi um dos primeiros teólogos cristãos a defender a canonicidade dos 4 evangelhos. E ele argumentava que deveriam ser 4, assim como existem 4 direções do vento, leste, oeste, norte e sul, e 4 pilares do mundo, que são os elementos fundantes: terra, ar, fogo e água. Veja bem, Irineu de Lyon, um padre de extrema importância para a igreja, que já conseguia, por meio dos códigos sagrados, compreender a revelação de Deus acerca daquilo que deveria ser considerado sagrado ou não. Existe também um estudo chamado Cânon de Muratori, ou Cânon Muratori, que data-se do ano 170 depois de Cristo. Esse é um dos primeiros documentos a listar os livros aceitos pelos cristãos primitivos. E neste cânon já existia incluído os 4 evangelhos como canônicos. Então nós vemos que, para além dos outros 50 e poucos escritos, as comunidades primitivas já tinham essa afeição canonizada por apenas 4. E nós vamos entender com o passar do tempo por que chegaram a essa conclusão. No século III, portanto, nós vamos ter algumas controvérsias e algumas distinções. Diferentes comunidades cristãs, diferentes, digamos para os dias de hoje, dioceses ou paróquias, utilizavam diversos textos, incluindo evangelhos apócrifos. E o mais comum de todos era o evangelho de Tomé e o de Pedro. Então, como que não são canônicos se levam o nome dos apóstolos? Nos primeiros séculos, os livros eram escritos pelas comunidades fundadas pelos apóstolos e dava-se continuidade à comunidade, levando o nome do fundador para que a comunidade não perdesse a credibilidade canônica e cristã. Portanto, qualquer membro intelectual da comunidade, ao escrever um documento religioso, assinaria como o fundador da comunidade, para que a carta que ele escreveu ou o documento tivesse uma credibilidade canônica. Portanto, os que eram discípulos de Tomé escreviam em nome de Tomé, os discípulos de Pedro escreviam em nome de Pedro, e assim sucessivamente com todos os apóstolos e as comunidades por eles fundadas. No entanto, os 4 evangelhos canônicos ganharam a aceitação predominante entre as igrejas apostólicas, ou seja, as igrejas fundadas diretamente, exclusivamente pelos apóstolos de Jesus. Já no século II, início do século III, nós vamos ter a figura de Orígenes, de Alexandria, no Egito. Orígenes reconhecia os 4 evangelhos como autênticos e os distinguia de outros textos considerados heréticos ou duvidosos, porque estavam muito cheios de questões que não passavam pelo âmbito da história da salvação. Já no século IV, nós teremos a definição oficial no Concílio de Nicéia e o Concílio de Cartago, na África. O Concílio de Nicéia, na atual Turquia, aconteceu no ano de 325. Ele foi convocado a pedido do Papa Silvestre I pelo imperador Constantino de Roma e focou principalmente na questão da Trindade e na heresia ariana, ou seja, a heresia criada por um bispo chamado Ário, que afirmava que Jesus não possuía natureza divina, mas apenas natureza humana.
mas ajudou a consolidar a autoridade dos 4 evangelhos que nós temos hoje nas Sagradas Escrituras. E foi logo no Concílio de Cartago, na África, no ano de 397, que a lista dos 27 livros do Novo Testamento, incluindo os 4 evangelhos que nós temos, foi oficialmente reconhecida por toda a Igreja Católica. No século III, início do século IV, nós teremos uma influência grande de uma figura exemplar chamada Eusébio, da região de Cesareia. Eusébio era um historiador cristão e ele catalogou os textos cristãos em 3 categorias. Primeiro, os textos aceitos. Segundo, os textos duvidosos, ou seja, aqueles que ainda não estavam coerentemente ligados à verdade da fé. E, em terceiro lugar, os textos rejeitados. Ele listou os 4 evangelhos canônicos como os evangelhos universalmente aceitos. Já no final do século IV, nós teremos o impacto de São Jerônimo, quando ele traduz os originais do hebraico para o grego e do grego para a língua oficial do Ocidente, que é o latim. Vai nascer, então, a Bíblia chamada de Vulgata. São Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, a Vulgata, usou os 4 evangelhos, consolidando ainda mais a sua aceitação oficial por toda a Igreja Católica. Concluindo, a aceitação dos evangelhos canônicos foi um processo orgânico baseado na tradição apostólica, no uso litúrgico e na autoridade dos bispos da época. Embora não tenha havido um momento exato da definição, os 4 evangelhos que nós temos foram todos aceitos amplamente a partir do século II e oficialmente ratificados pela Igreja no século IV. Uma das coisas mais curiosas que nos leva a entender o porquê desses 4 evangelhos serem os escolhidos é o motivo que o próprio Apocalipse nos dá. Ao ser examinado o texto do Apocalipse pelos padres da Igreja desde o século II, nós vamos notar a presença destes seres viventes sobre os quais eu falava no início desse vídeo. E vamos resgatar ainda as profecias de Ezequiel e Daniel, que também falam dos 4 seres viventes que carregavam o trono de Deus. E então os padres da Igreja, de forma muito inspirada e de muita intelectualidade, vão compreender de quem se fala nestes textos. O primeiro ser vivente, com a forma humana, ele revela que o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro, aquele que está sentado no trono, ele está de forma humana entre os homens. Primeiro ser vivente relata que um homem possuía várias asas e vários olhos. Este é o primeiro ser vivente. Portanto, com a fisionomia de homem, a figura humana. Ao investigar as Escrituras, nós vamos notar que no Evangelho de Mateus, a preocupação do evangelista é com a natureza humana de Jesus. Por isso, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ele se ocupa da genealogia do Senhor, a ascendência de Jesus, para poder ligar Jesus humanamente até a origem monoteísta de Abraão. Por isso, a figura do homem visto tanto nos livros proféticos quanto no Apocalipse está referida ao evangelista Mateus, porque é Mateus que se ocupa de iniciar o seu texto mostrando a humanidade de Jesus. Por isso o evangelho de Mateus é representado por um homem com asas, ou um anjo. E nós vamos ver muito isso nas igrejas, sobretudo as barrocas, que possuem as pinturas, que possuem as esculturas desses evangelistas, geralmente apoiando as cúpulas da igreja, as 4 cúpulas. Então, o primeiro ser vivente, um homem com asas, um anjo, representa o evangelista Mateus, porque Mateus inicia o seu evangelho
falando da natureza humana de Jesus, da sua genealogia. O segundo ser vivente é um leão. Este leão, a fera dos campos, é aquela fera que ruge alto, é aquela que comanda todos os demais dentro do território que é habitado. E nós vamos identificar o leão como o evangelista Marcos, porque Marcos inicia o seu evangelho com a pregação forte e incisiva de João Batista, o primo de Jesus, ao qual ele vai dar o título de voz que grita no deserto, o leão que ruge, preparando o caminho para a chegada do Messias. Portanto, o leão, esta figura vivente vista no céu, é atribuída ao evangelista Marcos, porque o início do evangelho de Marcos diz respeito à pregação forte e incisiva por parte do primo de Jesus, João, o Batista, aquele que batizava as pessoas, demonstrando a conversão das atitudes e das inclinações. Portanto, o leão visto pelos profetas e pelo evangelista João é Marcos, o evangelista. Quando vocês verem o desenho de um leão com asas na igreja, vocês estarão vendo a referência ao evangelho de São Marcos. Em terceiro lugar, nós teremos o evangelista Lucas. Lucas, que não era um seguidor de Jesus, que foi convertido por Paulo apóstolo, e ele faz questão de mencionar a participação de Jesus como Messias, como o Senhor do templo. Por isso, Lucas inicia o seu evangelho falando do pai de João Batista, Zacarias, que era um sacerdote do templo. E o relato do início do evangelho de São Lucas nos diz que, nos dias do rei Herodes, que era rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe no Templo de Jerusalém, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incenso. Veja como o evangelista Lucas faz questão de mostrar que Zacarias era um sacerdote do Templo de Jerusalém. Dentro do templo, oferece-se sacrifícios a Deus pelo bem da comunidade. O sacrifício mais alto, ou o sacrifício maior, e também o mais caro oferecido dentro do templo, é o sacrifício de um touro. O touro é o sacrifício maior que pode ser oferecido no Templo de Jerusalém. Ao recordar, portanto, a importância do sacerdócio, do templo e do sacrifício, o evangelista Lucas nos traz à tona a importância daquilo que está sendo oferecido. E então os autores e os padres dos primeiros séculos enxergam no início do evangelho de Lucas o terceiro ser vivente, que é o touro com asas, representando o grande sacrifício apresentado no templo, que aqui é desenhado pela figura do velho Zacarias, sacerdote do templo. Portanto, o touro, quando você enxergar uma figura de um touro na igreja, ele representa o evangelista Lucas. E por fim, nós temos o quarto ser vivente, que é uma águia. Esta águia, que é o animal que voa acima de todos os outros animais. É a ave que consegue subir e enxergar aqui embaixo de modo perfeito, pois a visão da águia é perfeita
e assertiva. A águia, ela consegue enxergar a sua presa a muitos metros de distância. E ela sempre paira no ar, observando todas as coisas da terra. E quando ela tem um foco na terra, ela mergulha em cima daquilo que é o seu foco. Os escritores, padres da igreja, os exegetas, identificam na figura da águia o evangelista João, ao iniciar o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, estava superior, estava acima de todas as coisas, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este verbo habitar, nós podemos dizer, mergulhou entre nós, fez a sua morada entre nós. O mergulho da águia, que é um mergulho certeiro sobre a sua presa. Aqui nós temos literalmente o Verbo que habita junto de Deus e que mergulha na nossa humanidade, fazendo-se carne. Portanto, o quarto ser vivente é a águia, que representa o apóstolo evangelista João. E aqui nós temos completos os 4 evangelistas e os seus símbolos, conforme vocês puderam observar pelas imagens que nós oferecemos para você aqui neste vídeo. Isso tudo está dentro do nosso Código do Apocalipse. Se você ainda não se inscreveu no nosso curso de decodificação do Apocalipse, eu te convido a fazer parte dessa jornada, junto com milhares de pessoas que com a gente têm conseguido fazer uma leitura muito mais extensa e muito mais clara deste livro, que não é apenas intrigante, mas que é uma grande maravilha para a nossa compreensão dentro da teologia e da nossa fé cristã. Clique aqui embaixo, entre no nosso link e faça parte também daquele grupo maravilhoso dos que já estão decodificando o Apocalipse e aprenda muito mais sobre os símbolos, os gestos, as marcas e tudo aquilo que o livro do Apocalipse nos traz como uma simbologia sagrada para decodificarmos esta história tão antiga para o hoje e para o agora de nossas vidas. Um beijo grande, fiquem com Deus, que a Virgem Maria os abençoe.